Olá, boa tarde, mano. Não sei quando é que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas esse vídeo aqui tende a ser o primeiro de muitos, né, sobre o tema Se a Cidade Fosse Nossa, né? Então, a ideia aqui é refletir a partir dos interiores, né? Nós somos dois jovens de cidade do interior, mais especificamente Esplanada Bahia, e a ideia é pensar política, discutir política a partir desse lugar, né? A partir do lugar de jovens de cidade pequena e todas as dificuldades que um jovem de cidade pequena enfrenta no seu cotidiano. E aí, mano? O que é que você manda? A gente Fala, não se apresentou, né? brother. Sai. Meu nome é Carlos, sou de Palma da Bahia, Ah, 27 é. Pô, anos. eu sempre fico nesse lance de vídeo, pra mim é sempre uma coisa nova. Pois é, Bom, professor de sou filosofia. Felipe, né? Sou de Planada, Bahia. Apesar de estar um pouco. Eu sou formado em licenciatura pelo EFES, né? Agora em 2018. Saí de Esplanada com, acho que, se não me engano, a gente saiu em 2010. Você saiu Então primeiro que já eu. tem aí pouco mais de 10 anos que tem um pouco mais de 10 anos que eu moro em Esplanada, mas sempre tentando me atualizar dos acontecimentos, do tipo das coisas que acontecem, né, no circuito do município, da cidade, a questão política é feita, as suas novas manifestações e tal. E aí a gente está aqui junto para tentar falar um pouco mais sobre isso, nossa visão de quem morou e de quem hoje de observar um pouco de fora e tenta dar algum retorno, né? Ou agora, ou provavelmente no futuro. Pois então, é uma conversa assim, mais um bate-papo, trocar experiências. E aí, se você curtir desse papo, deixa aí um ponto que você gostaria que a gente aprofundasse, ou que que vocês gostariam que a gente Nossa. tocasse em próximos vídeos. E é isso, assim, eu e o Felipe a gente se conhece há quase 20 anos, né? A gente se conheceu ali em 2003, mais ou Uhum. menos, e depois estudou junto, né, de 2004 a 2010. E aí, 2011, de fato, foi 2010, foi 2011 você foi para Aracaju, e em 2012 eu fui para Aracaju. E aí, a gente tirou o título de eleitor junto, a gente saiu da escola no terceiro ano, em 2010, em abril, maio ali. Nós dois e outro colega fomos tirar o título de eleitor, e de lá para cá a gente vem discutindo muito política junto, né? A gente vem aprendendo política junto, discutindo junto, horas discordando, horas concordando, mas o fato é que somos duas pessoas que fomos formados no mesmo ambiente, ambos professores de ciências humanas, né? Ele de geografia, eu de filosofia, e com essa preocupação, né? Porque a política em cidade do interior é uma polarização eterna. O que a gente está vendo hoje no âmbito federal, de dois grupos políticos aí se engalfinhando eternamente, já acontece no interior há muito tempo, né? Então, nos interiores é muito mais time, é muito mais paixão do que discussão de projetos, né? Infelizmente. E a ideia é que espaços como esse aconteçam para a gente parar, sair dessa questão das paixões e discutir como é que Esplanada seria, ou como é que o seu interior seria, sua cidade do interior seria, se ela fosse da galera, se ela fosse do povo, se ela fosse nossa, né? Não minha, não vantagens pessoais, não ganhos pessoais, mas ganhos coletivos. Como é que nós podemos ter um projeto coletivo de saída do interior, né? Quais são essas alternativas e tal. Eu acho que é um importante, assim, logo a priori, a gente fala muito da questão do histórico que a gente teve em Esplanada, né? Tipo, a Esplanada, antes da gente começar a votar, já eram, acho que dentre desses 20 anos, 20 e poucos anos que a gente tem, eu acho que Esplanada só foi governada por dois grupos políticos, né? Tipo, que era o grupo político que, antes da gente voltar, que era o grupo político do Dr. Fernando Lise, e depois que foi o grupo político de Aldemir, que não, enfim, que a gente às vezes pode chamar de grupo político, é só a turminha, né? Que é o que é dito na realidade é. O que me E é preocupa. como você falou muito bem, que, tipo, o interior, Esplanada é muito diferente das outras áreas de interior. A votação e a escolha do candidato é muito
Fulano fez isso por mim, fulano ajudou a minha família de determinadas formas, fulano vai me ajudar de X maneira e de Y maneira, né? E o voto fica, apesar que o voto realmente tem que ser uma individual, mas o pensamento do voto não parte do benefício de você escolher aquela pessoa para a coletividade, né? Você não escolhe um político para o bem do coletivo do município, e sim para a sua turminha, a sua galerinha, né? E de Esplanada tem muito disso, né? Esplanada, na verdade, é um município que teve questões do petróleo, teve o crescimento na agricultura, deveria ter crescimento na civicultura, e, tipo, ficou atrasadas em muitas coisas por conta dessa votação de parceria. E isso nunca era discutido no âmbito popular, né? Sempre tinha a questão de você, né, discutir de conversar com o candidato a prefeito ou com o prefeito de maneira de maneira como se fosse um colega e não um servidor que está ali para dar o benefício para todo o município, né? Eu acho que é uma das questões que sempre se deve ser discutido. Pois é, assim, o que me preocupa muito é que a mudança dos grupos políticos, assim, em cidade do interior, eu acho que não é só aqui, né? Cidade do interior é que muda basicamente só o nome, assim, mudou, saiu X, entrou Y, saiu fulano, entrou ciclano, mas você não consegue perceber grandes mudanças estruturais, grandes mudanças nos rumos da cidade, porque não tem um projeto, né? Então, tipo, vamos supor que um grupo X, Uhum. o time X vai lá e coloca seu grupo, emprega seu grupo, faz obras nos bairros, nos lugares que interessa, né, dar retorno de voto, e aí sai esse grupo, porque esse grupo vai lá ter um desgaste natural, e aí entra outro grupo que vai ficar outro tempo, né, 2 ou 3 mandatos, e aí faz esse mesmo processo, só que em outro setor da cidade, com outras pessoas. Então, falta consciência de que política não é só uma questão eleitoral, política é uma questão de projeto, né? E aí me preocupa, eu tenho observado que me falta formação em algumas áreas, né? Por exemplo, economia. Como discutir economia e sair do interior? Acho que é um debate que a gente precisa fazer. Então, eu vi uma coisinha ou outra ainda muito superficial, mas que eu espero aprofundar, ou trazer pessoas, né? Se esse projeto seguir aqui, trazer pessoas que a gente possa dialogar para discutir como cidade do interior podem discutir economia, né? Então, tipo, uma coisa que poderia ser se nós temos famílias que produzem alimento, por que nós não compramos a alimentação? Questões, né, de famílias camponesas, né, que produzem, por que a gente não compra delas e compra de outras cidades? Né? Acho que o dinheiro precisa circular na cidade. E aí uma alternativa poderia ser, eu tô aqui chutando só porque eu achei a ideia legal, mas ainda não fui não aprofundei, mas quero aprofundar, são moedas sociais. Então, tem experiência de bairros por aí e cidades por aí que tem uma moeda específica e aí esse dinheiro circula, todo mundo vai estar pegando ali algum tipo de recurso e vai gerando mercadoria, gerando moeda. Então, é necessário pensar em um projeto que a sede do município colabore com a zona rural e o contrário. Então, se eu tenho uma cidade, se eu tenho escolas municipais, por que, que a alimentação dessas crianças não é produzida na, na cidade, né? Então, se as cidades que já fazem isso, vamos reforçar, né? Porque a gente sempre pode melhorar. Então, é necessário pensar um projeto de cidade em que todos os talentos que aquela cidade tem, né, sejam de alguma forma aproveitadas. E não só para uma palminha, mas também para um recurso, né? Então, eu tenho um artista, eu tenho um profissional das mais diversas áreas, que esses profissionais sejam aproveitados. E aí a gente pense em um projeto a longo prazo, entendendo que não é uma questão puramente de uma eleição, é uma questão de um projeto. Que rumos eu quero? Porque senão eu só fico reclamando, né? Só fico reclamando de quem passou ou de quem está. E não conseguimos pensar alternativas coletivas de resolução dos problemas. Problemas não se resolvem com heróis, né? Problemas não se resolvem com heróis. Se resolve, é porque tem um Mário aqui atrás que eu acho que vai resolver tudo, né? Então, problemas se resolvem coletivamente.
Então é necessário que o povo esplanadense, ou o povo da sua cidade, articule aí, pense quais são os problemas e formas coletivas de resolução, né? Cara, tu tocou no ponto da economia, né, que a gente sempre vê que a questão realmente de muitos municípios vem relacionada à sua gestão. Tipo, numa rápida pesquisa que eu fiz, se não estou enganado, Esplanada tem uma receita anual de, eu acho que, se eu não me engano, quase 160 milhões de reais, cara. Tá ligado? De, tipo, dando receitas próprias com os benefícios que ela recebe de recursos federais e estaduais, tá ligado? Tipo, educação, saúde, você junta aí na média uns 150 milhões. E, tipo, você fica perguntando, né? Eu fui ver na questão do Tribunal de Contas Municipal, que está sempre aprovado, mas sempre com ressalvas. Tipo, onde tá distribuído esse dinheiro? Você que falou lá na questão econômica, né? E a gente percebe que são realmente números exorbitantes. E, tipo, isso que você falou da moeda social e tal, né? Que remete, se não me engano, que a gente chama de economia solidária, né? Que é da onde que o produtor inicial e, né, o receptor, que é o final, vão ter praticamente o mesmo tipo de direito naquela venda, aquela compra de mercadoria, todos vão beneficiar, né? Que hoje geralmente não é assim, tipo, você no produto inicial você recebe, digamos, você produz uma camisa, a fabricação dessa camisa vai gerar, sei lá, R$ 2, é um número aqui especulativo, mas lá na frente é R$ 2 para o produtor e lá na frente você está pagando, sei lá, R$ 50. E aí, claro que vem a questão de tributação e tal, e tal, e tal, e tal. E a economia solidária vem para diminuir esse distanciamento, tanto do produtor quanto do consumidor final. Eu acho que é muita dessa questão de economia solidária é uma coisa que realmente muitos municípios, principalmente de interior, precisa fazer. E muitos municípios, principalmente do sertão, fazem, né? Eu acho que a UFES tem um projeto de economia solidária, que é com alguns grupos de incubadora, né, que geralmente são produtoras rurais que mexem realmente em questões de agricultura e tal. E elas produzem, né, o que elas vão vender. É na UES, o campo que tem uma feira, tem uma linha livre que vende produtos orgânicos e tal. E já dá um impasse e um embasamento, um fortalecimento nessa questão da economia solidária. Então, o UEFS tem a feira que ocorria todas as quintas, ou que ainda ocorre, que é através do Cru, né? E ainda tem questões da incubadora, que são nas lanchonetes que tem na universidade, né? Que são esses grupos que tem no exercício a economia solidária. E, tipo, Esplanada fica muito nessa questão, porque, claro, posso dizer aqui um ponto de vista bastante apaixonado, mas eu acho que Esplanada teria que tem um potencial muito grande dentro das outras cidades vizinhas. Tipo, é um município de 17 mil habitantes e, tipo, poderia estar aproveitando essa economia com bem mais recursos, até esse que você falou aí, para além da agricultura, para além da extração de vegetal, né? Mas tem os recursos que é a praia, apesar do litoral pequeno, mas tem um recurso que se poderia ter tirado de lá, né? E bem outros recursos e por conta de determinadas gestões isso não passa, né? E entra muito nessa questão, tipo, a gente está olhando de fora, e claro, também tem outras pessoas olhando de fora, e aí eu acho que é bom a gente sempre estar fazendo essa meia-culpa de, tipo, a gente está vendo e a gente tem que encontrar uma maneira, uma didática para tentar se comunicar com essa galera também analisar os problemas que a gente está vendo. Porque muitas das vezes, tipo, a gente está vendo problema e não há aquela troca de comunicação clara o suficiente para a gente tentar unir e agregar pessoas para tentar sanar esse problema. Eu acho que muito da questão da gestão de um município parte desse princípio. Claro que tem outras questões, né? Corrupção e tal, só que eu acho que nem é o ponto que a gente vai entrar agora. Pois é,
política para jovem do interior, ou a vida de um jovem do interior, me corrigindo, não pode ser só tentar uma sorte na cidade porque não tem expectativas, ou ter que sair da cidade para a Exatamente. cidade maior. Então é muito triste, nós passamos por isso, né? A gente teve que sair da cidade para tentar uma formação, porque aqui a gente não teria esse acesso, né? E aí, Esplanada é estrategicamente localizada, bem localizada. Nós temos aí 3, 4 cidades grandes próximas a gente, mas a gente consegue tirar proveito disso daí. A gente fica muito nessa, tipo, se estamos bem localizados, quem puder sair, que saia. Quem não puder sair, que tem que a sorte. A gente precisa mudar esse jogo. A gente precisa mudar essa ideia de que a cidade não oferece coisas positivas. No sentido de que, se eu não estou vendo alternativas, nós precisamos arregaçar as mangas e construir essas alternativas. Se as soluções não parecem óbvias, se as soluções não parecem na cara, é, vamos construir, vamos discutir. E acho que esse espaço é um pouco disso, né? Colocar um pouco das angústias para fora, mas não só por reclamar, porque só reclamar não resolve nada. É necessário que a gente coletivamente, a gente está meio que tentando fazer isso, fruto de muito tempo de angústia, de reclamação, de sem saber como ajudar, agora tentar se vincular a grupos, a comunidades, a pessoas que também pensam no bem coletivo e tentar apostar em projetos coletivos, né? Que os problemas sociais que a gente tem aqui vão sendo resolvidos pouco a pouco, mas a partir de um projeto coletivo, de um processo coletivo, porque não vai vir um herói, não vai vir um mito resolver os problemas que a cidade tem. Né? E fechar os olhos sobre os problemas também não resolve, porque as cidades que não estão se pensando como passado, presente e futuro, né? Pensando num projeto, num processo, elas estão se esvaziando, aí crescem muitos problemas. Então, São Cristóvão, cidade que eu resido hoje, né? A parte antiga da cidade tem se esvaziado. Você vê um índice de violência crescendo, ao mesmo passo que você vê a cidade se esvaziando. Uhum. Então, a Esplanada não encaminha para isso. Assim, quantos jovens de Esplanada não saíram, não saíram? Todos que podiam sair, saíram. Quem está aqui é porque ou tem uma coisa muito boa aqui, não tem como sair, ou porque não tem como sair porque está em uma situação muito ruim, né? Então, uma coisa muito boa é que conseguiu algum emprego bem remunerado, tem, enfim, algum recurso que, enfim, dê para ele uma boa condição. Mas, de forma geral, o jovem pobre de Esplanada, ele tá precisando de sair. Ou que não saiu, tá precisando de sair, né? Tipo a gente pô, bota a mão para cima, porque a gente conseguiu estudar e tal, fazer graduação e agora tentar uma pós-graduação. Agora, de forma geral, é muito difícil, cara, a vida nos exteriores, assim. Porque você não olha para um lado, olha para o outro, e aí, o que é que vai ser do meu futuro, assim? Então, é meio que Belchior, né? Eles venceram, e esse sinal está fechado para nós que somos jovens. Assim, você fica meio que sem saber para onde ir, né? E precisa reverter esse jogo, coletivamente. E ainda, você falando nisso agora, realmente. E aí eu vou dividir também uma coisa que foi algo que realmente passei aqui em feira. E aí, para desmistificar o mito da meritocracia, né? Apesar que nesse país desigual, a gente também, nós tivemos nossos privilégios, nós conseguimos sair com a ajuda de umas pessoas, conseguimos ter essa mão amiga. E tipo, quando não sei se a sua experiência foi a mesma, mas quando eu cheguei na universidade, claro, eu também via outros alunos e outros jovens com o mesmo problema que eu, só que eu tinha um pouco menos de estrutura por conta disso aí mesmo. Tipo, a gente morava em estado, mas a gente teve o privilégio de estudar em escola particular. Mas isso porque os pais tinham a plena certeza que o ensino nas escolas particulares aí era melhor. E foi algo que para mim, quando eu cheguei em feira, eu também tinha essa realidade, que tinha essa separação, diferentemente das pessoas da escola pública. E via que, tipo, não era nada daquilo. Que muito dos ensinos que a gente teve na escola particular não se comparava nem aos pés do ensino público, que supostamente seria pior, né? A grosso modo falando, supostamente seria pior, da cidade interior. Então, eu tive colegas que sabiam coisas e assuntos que eu nunca tinha visto na minha vida, né?
E aí você tira que realmente a vida, o jovem do interior da cidade, ainda mais o interior que não dá oportunidade, que muitas das vezes sua carga horária de trabalho, claro que todo trabalho é válido, mas você é um trabalho que você não tem um direito trabalhista, né? E você sempre fica refém de estar praticando aquela mesma coisa e praticando aquele mesmo exercício que você não gosta, por não ter opção, é muito ruim. É muito ruim para a saúde da comunidade, a saúde própria e para a saúde da comunidade, né? Então você pega hoje, né? Hoje é interessante porque apesar de pesares, muitos jovens conseguem estudar fora da cidade, né? Se eu não me engano, tem muitos jovens Esplanada que participam do IFE. Uhum. Então, já é um ponto que a gente, quando estava na idade deles, a gente teve. Então, é um ponto. Mas seria mais interessante ainda se tivesse, tipo, um instituto desse dentro do próprio município. E não apenas um instituto, mas outros tipos de escolas e outros tipos de oportunidades dentro do próprio município. Que tem a capacidade de gerir isso, entendeu? Porque, tipo, Esplanada é uma cidade que, assim, por alto, uma coisa que você observa bem claro, a exemplo, os bancos, né? Então, Esplanada, se você for fazer alguma questão bancária, Esplanada é o ponto de muitas outras cidadezinhas pequenas, tipo Conde, tipo Acajutiba, tipo Cardeal da Silva. Então, são populações que vão a Esplanada para fazer esse tipo de coisa. E aí você fica imaginando, tipo, se Esplanada tivesse um polo de um instituto ou um polo de alguma universidade pública, entende? Já que o espaço para isso o município tem, entende? E é isso, eu acho que é mais ou menos isso. Se a questão da gestão, a questão da comunidade tivesse dada realmente para esse tipo de cuidado, Esplanada estaria em um ponto bem melhor, com certeza. Pensando não só na formação da juventude, mas na permanência dela na cidade, né? Porque, e em uma situação legal, porque Isso assim, aí. eu tenho amigos que formaram junto comigo que também são de cidade do interior, pessoas que viajavam 2, 3 horas por dia, todo dia, para ir para voltar da faculdade, né? A prefeitura colocava ônibus e tal, que lá em Sergipe é comum, né? Ter o jovem do interior viajar todo dia para sua aula e voltar. Que está sem trabalhar, assim. Então, e que adianta você viabilizar um transporte ou formar-se, graduar-se, né? Ou ter uma pós-graduação e não ter um trabalho. E fica muito de mãos atadas, né? E aí, tipo, tem gente que não tem trabalho, porque na cidade não tem recurso. Colegas meus que também são professores, que estão numa cidade que não tem escolas, ou tem poucas escolas. Não é que não tem escolas, eu estou exagerando, mas tem 1 ou 2 escolas, tipo aqui Esplanada. E escolas para ensino médio do setor privado tem 2. Então, você fica muito de mãos atadas, assim, sem ter mercado. Ou você trabalha em qualquer outra coisa fora da sua área, ou você fica, enfim, um cara para cima, né? E aí, isso é muito ruim para todo mundo da cidade. Porque ter uma pessoa bem formada, que formou uma federal e tal, que está ali parado, então você tem um conhecimento, tem um investimento, né? E aí você olha para todas as esferas. O setor federal investiu em uma pessoa que não está conseguindo aplicar a sua formação. E aí depois o setor federal, que não está preocupado com as pessoas mais pobres, vai lá e usa isso como argumento para fechar as universidades públicas ou precarizar, né? Então fica Uhum. uma bola de neve gigante, uma grande bola de neve de problemas que é necessário parar, pensar como podemos resolver cada um deles coletivamente, porque só olhar e a gente olhar e reclamar não vai sanar os problemas. Seu áudio sumiu, mano. Eu explico para a pessoa que eu não posso atender agora. Ah. Mas é isso. Aqui aí você tocou no ponto, e aí eu vim dar uma colada aqui bem rápida. E tipo, você pegou num ponto bastante interessante. Tipo, foi quando você falou da questão das escolas,
né, que foi a questão das escolas, que tipo, Esplanada tem, você falou duas escolas de Setor ensino privado com particular, ensino não foi médio. isso? Para ensino médio. Pronto, de escola pública só tem uma. E tipo, você É, tira aqui no IBGE, e você tem aqui, a maior população do município é de jovens entre 10 a 19 anos, tá ligado? Tipo, porra, e você só tem uma escola de ensino público que tem ensino médio, entendeu? Então, tipo, qual a perspectiva que esse jovem tem, tá ligado? As coisas já não são fáceis, tá ligado? Entendeu? E tipo, muitos desses jovens têm que estar na escola, porque tem que cumprir a questão da carga horária da escola, porque senão pode perder algum benefício do governo, e tem que trabalhar, porque tem que ajudar na renda da sua família depois. E aí esse jovem não tem perspectiva como adulto, entendeu? Porque se você der, né, a sorte na sua vida de conseguir fazer um curso técnico, você depois vai ter que procurar um outro local, vai ter que viajar para longe, ou para uma capital, ou mudar de uma região, né? Muitas vezes, muitos desses jovens vai para a região sudeste ainda. Então, você não tem realmente como fixar esse jovem na cidade. E a gente é um exemplo muito disso. Tipo, eu não consigo ver hoje é, e como é que eu vou poder lecionar em Esplanada. A não ser que pois. seja por um concurso público que não ocorre há anos. Eu não tenho, assim, ideia de quando foi que existiu um concurso Não, público na concurso aqui na cidade. Bahia teve, Ou né? você trabalhar em uma das duas escolas que existe. Então, não tem essa possibilidade, Estadual teve, né? Só tá ligado? que, infelizmente, eu não passei. A estadual teve em Eu também não 2017. faço, não. 2017 foi. Não, mas ainda tem a questão, porque eu acho que na Bahia acho que muitas escolas de ensino médio foram municipalizadas, né? É, Em algumas situações, não sei se falando isso. Porque, por exemplo, quando a gente tinha o San Marino, que era estadual, ele se tornou municipal, acho que foi um lance antes disso. Mas eu não sei se ainda tem ensino médio. Aí eu realmente essa informação não tenho. eu acho que não tem mais, mas fica aí pra gente olhar depois mesmo. E eu acho que a gente já tem um vídeo, né, cara? Acho que a gente podia encerrar por aqui já essa primeira conversa. E aí, se a galera curtir, ela vai Beleza. dar indicações aí para os próximos. Vou encerrar a gravação e é aquela coisa, né, gente? Vocês deixem comentários positivos e negativos sobre a conversa. Uma conversa que é muito mais de impressões que a gente teve. A gente queria fazer esse primeiro vídeo para vocês terem meio que uma noção. A gente tem pensado em sentido sobre a cidade. E aí, manda pra galera, enfim, se o seu município do interior não é Esplanada, mas é parecido com Esplanada, comenta aí o que é que tem de parecido com o que a gente conversou. E a gente segue compartilhando com o grupo da família para discutir política também. Enfim, estamos aí para construir um espaço, né? E a ideia é que em outros vídeos tem outras pessoas aqui também discutindo reflexões sobre cidade do interior, né? Então a ideia é pensar se a cidade fosse nossa, né, a partir de vozes do interior. Acho que inclusive esse título eu vou botar lá no YouTube, né? Vozes do interior, dois pontos, se a cidade fosse nossa. É isso, brigadão, gente. Valeu, mano, pela essa conversa aqui. Vou encerrar o vídeo, que a gente se vê em outra oportunidade. Valeu pelo papo. Valeu, cara. Eu que fico agradecido aí por essa oportunidade. Vou, Pensar o tema aí, só me chamar que a gente troca essa ideia. valeu, tamo junto. Encerrando a gravação.